viagem no tempo. Você acha que algum dia vai ser possível, talvez, a gente viajar no tempo? Porque a gente viaja no tempo já, só que só pro futuro. É possível reescrever o passado de alguma forma? Seguramente. É? Mas não através de viagem no tempo, Como? na minha lógica. Tá. Tá? Mas assim, eu não sou autoridade em coisíssimo nenhum, então eu não posso dizer sim e não aqui com a pretensão de... Mas a física quântica, as equações de Einstein e todas as derivações a partir disso, da relatividade, junto com os trabalhos de Planck na física quântica, Maxwell, outros tantos aí, mostram que você, sim, hoje modifica o passado. Porque o tal do passado existe, nunca deixou de existir, devido a essas cópias todas que existem dele. Tá certo? Então, se existe problema pendente e está guardado em algum lugar, um dia será resolvido. Só que para nós humanos, essas três noções do que aconteceu, o que está acontecendo, o que precisa ou o que vai acontecer, a gente chama de presente, passado e futuro. Mas numa certa perspectiva, se você saísse da condição humana e pudesse ver isso de uma outra condição, você veria um momento presente e único acontecendo. Só que esse cérebro não sabe lidar com esse momento único. Esse assim. contínuo. Ele lida... Chamado contínuo. Exatamente. Né? A nossa vida é o quê? Imagine você entrar num filme que já começou há 40 minutos, assista 5 minutos e depois o filme acaba, vírgula. Você morre e o filme continua. É. Aí você não entende o filme, você tenta deduzir o início. Tem um piscar de olhos, né? A nossa vida é isso. É uma vida muito rápida, então a gente nunca tem contexto do todo. Aí daí a noção de passado, presente e futuro. Se nós fôssemos, entre aspas, eternos, a gente não teria essa noção desse jeito. Mas essa ideia do antes do Big Bang, ou antes da criação, o tempo já existia ou era uma coisa fora do tempo? Aí a ciência diz que todas as leis que nós conhecemos, que definem a noção do espaço-tempo, morrem, não funcionariam. Que é o que é parecido quando você entra num buraco negro, né? Quando você atinge a singularidade. Mas né? também ninguém sabe. Porque o buraco negro, ele rouba a informação da memória do elétron. Exato. Mas ninguém sabe muito bem. Vem uma informação em 3D, quando o buraco entra no horizonte de eventos de um buraco negro, o buraco negro chupa essa informação, ela se transforma em 2D, a ciência sabe até aí. O que acontece a partir daí a ciência não sabe. Segundo a fofoca mitológica, o tal criador, quando gerou com a sua própria Kundalini essa criação que o puxou para dentro, e por isso que a mitologia fala de ovo cósmico, em que o criador... É como se uma galinha fosse pôr um ovo, a galinha caiu dentro do ovo. Aí deixou de ser galinha, o ovo explodiu, aí criou 2 universos, e o eu dessa ser que foi galinha caiu em um deles, mas sem se lembrar que foi uma galinha. Então, assim, é meio complexo você situar as questões nesse termo, né? E descobrir a verdade na condição em que nós estamos, para tentar entender como era o antes de ter surgido o ovo, de ter surgido o universo, a ciência chama de não tempo. Exato. Então, mas dentro do que eu estou entendendo, existe esse criador, existe quem criou a vida na Terra que não seria esse criador, ou seria? Seria. Ele e os seus descendentes. Seus funcionários ou... Não, descendentes. Descendentes As mitologias falam isso. Semideuses ou seriam deuses? Falando claramente. Vamos tomar a mitologia grega, que é a mais conhecida de todos nós aqui no Ocidente. A mitologia grega fala que Caos, Tartar e Eros surgiram como sendo o Brahma, Vishnu e Shiva da mitologia. Sei, o trio. O Caos caiu, Tartar e Eros mergulharam para ajudar Caos. Esses 3 seres, em algum momento, criaram Érebo, Nix. Aí Nix criou Moros, Thanatos, Hipno, Morfeus, ou seja, uma série de criações. Aí diz que a partir de um certo momento uma outra geração de deuses foi criada, então Uranus foi o protótipo dessa nova geração de deuses, criou uma porrada de outros seres. Aí depois Cronos, filho de Uranus, criou uma porrada de outros seres que são chamados titãs. Depois Zeus, filho de Cronos, criou uma porrada de outros deuses que são chamados olimpianos. Então, assim, tudo isso são gerações de descendência dos 3 deuses primordiais. Sei. Então, a criação da Terra... Caos diz que foi ele, mas Zeus aqui diz, não, quem criou fui eu e os humanos também fui eu. Ou seja, as mitologias contam que esses seres
são malucos, não tem a lógica racional que nós temos, é um outro tipo de lógica maluca. E o que é que Brahma, Vishnu e Shiva na mitologia ariana discutem sempre? 2 assuntos. Quem dos 3 criou o universo quando os 3 estavam lá fora, antes da criação do universo? E agora que os 3 estão aqui dentro, quem manda no universo? É loucura, mas é o que as mitologias contam. Então, assim, existem diversas figuras chamadas de logos criadores nas mitologias. Eu tenho um livro que eu produzi chamado Quarto Logos, em que eu explico que o primeiro logos semeou a vida, o segundo logos polarizou a semente de vida, colocando macho e fêmea, o terceiro logos colocou isso para evoluir, a evolução chegou nesse limite que nós estamos, então virá agora um quarto logos para educar o progresso humano para além da crença religiosa. Porque a crença religiosa ferrou com a possibilidade do crescimento humano na hora em que, digamos, a Igreja Católica proibiu todo mundo de aprender a ler durante mais de 1000 anos.